Essa aqui eu ouvi você falar uma vez, não é uma biografia, né? Não, tem Louco Abreu. Tem algumas obras minhas que o pessoal chama de biografia, mas eu não chamo. Essa aqui, por exemplo, o Louco Abreu, o Louco por Ti, eu fiz junto com o Gustavo Rothstein, um jornalista Trabalhou lá que no na Lance. época e na época ele estava cobrindo o Botafogo. E aí o que aconteceu? Eu acredito que esse livro seja o capítulo do Botafogo da biografia que vai ser escrita algum dia sobre o Louco Abreu, porque alguém que está no livro dos recordes merece uma biografia maior do que a Bíblia, né? Então, pelo menos um pergaminho interminável. Então, o capítulo Botafogo é isso aqui. Imagina os outros 41, sei lá, 27 times que ele jogou. Aí você junta tudo isso e imagina o tamanho do livro que vai ser o do Louco. Mas tudo relacionado à cavadinha lá contra o goleiro assassino, tudo relacionado àquela cavadinha histórica no jogo Uruguai e Gana, né? Que, enfim, se tiver os melhores lances de Copas do Mundo, aqueles mais não sei o que, para fazer uma abertura, uma vinheta, não sei o que, tem que ter aquela cavadinha que foi maravilhosa. O jogo todo, né? Só o goleiro de Gana não via Campeonato Carioca, né? Não tinha o pay-per-view lá, não tinha pay-per-view. Se ele visse o Campeonato Carioca, ele ficava parado e pegava aquela bola. Então, não, a gente sabia que o Louco ia fazer aquilo. Eu não sabia. A gente sabia e falava, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. E quando ele fez, a gente falava, caralho. Eu não lembro que redação que eu tava. Mas Ele o pessoal fez. eu tava fazendo algum outro jogo na época. E aí o pessoal falou, aí, vai fazer a cavadinha. Aí eu fui no que falei, cara, Copa do Mundo, pô, você não é carioca, não. Eu pensei que não fosse ser macho de fazer. E foi, né? Foi. E detalhe que nos treinos ele batia sempre forte. Que os botafoguenses vão se recordar que o Louco estreia num 6-0 que o Vasco mete no Botafogo. Inclusive, ele foi sacado no intervalo para não participar do vexame total. Queimou a camisa, não foi esse? Tava 3-0 pro Vasco. O Dodô fez, eu acho que uns 4 gols nesse jogo. E aí foi 6-0 pro Vasco na estreia do Louco Abreu. Tipo daquele cara, pede pra sair, aonde eu fui me meter. Só que isso foi a estreia na Taça Guanabara. E aí depois, a final da Taça Guanabara, Botafogo 2-0, ele faz um gol chapando no canto do Fernando Praz. E aí chega no jogo decisivo da Taça Rio, que acabou virando a final do campeonato. E aí ele vai para o pênalti, ele já tinha chapado uma, né? Então o goleiro Bruno acreditou que ele ia botar num canto. E ele fez a cavadinha. Então, assim, ele nos treinos do Uruguai durante a Copa do Mundo, ele treinava sempre num canto, mas na hora H ele foi para a cavadinha. E aí, nisso, ele entrou para a história das Copas do Mundo, de certa forma, porque fazia quase 50 anos que o Uruguai não se classificava para uma semifinal. Não, uma frieza absurda. E era marra pra caramba, né? Sim, mas era uma marra do bem, tipo a do Renato. O louco, você conversa com ele, cara, ele é alto nível. Ele podia ter sido jornalista, ele pode ser ainda, né? Porque ele virou treinador. Agora ele tá dando soco em VAR e não sei o quê. Eu tô vendo as últimas dele aí. Mas, por exemplo, depois do lançamento que a gente fez em General Severiano, que tinham mais de 2.000 pessoas em dezembro de 2021, a gente foi pro Galeto Sats. E aí ficamos lá, cara, um amor de pessoa. Eu fui lá com minha esposa, com o nosso filho, ele ficou com a gente lá e, porra, assim, um lugar simples, sabe? Não precisa ser nada requintado e conversando sobre tudo. É um cara também que tem papo para tudo, tem muita história para contar. Aprendeu a cavadinha quando o Djalminha... Quando ele era jogador do La Coruña, ele era jogador do La Coruña e o Djalminha era o grande craque, né? Então foi ali que ele começou a treinar isso e levou para ele. Hoje lembram, quando falam cavadinha, lembram mais do Louco Abreu do que do Djalminha. Djalminha, que é outro personagem que vai como o Alex ali, que não jogou Copa do Mundo,